Será que você sabe ser caridoso com você? Antes da gente aprender a caridade da forma verdadeira e integral, a gente tem que se perguntar: será que não existe um movimento interno antes? Alguma coisa sobre olhar para a gente, acolher nossas falhas, entendermos que somos seres em aprendizado, tentando aqui acertar, tentando olhar para nossa caminhada com um olhar caridoso também. Antes de falar sobre caridade, sobre dar ao outro, eu queria colocar todos vocês na mesma página, para que a gente realmente saiba do que está falando e entenda da mesma forma. Então, eu queria propor um exercício aqui logo no começo, que dessa vez vai usar o celular só do começo, não é para usar o celular na palestra. Então, quem trouxe o celular, eu queria que deixasse o celular em cima do colo. Quem não trouxe o celular, tudo bem. Depois eu explico como que a gente vai fazer. Mas eu queria fazer umas perguntas para você e queria que você respondesse para você mesmo. Quem está assistindo essa palestra no modo 2 vezes, eu vou pedir para assistir só no modo 1 vez, senão não tira o mesmo proveito. E por enquanto, só por enquanto, antes de vocês pegarem o celular, eu queria que vocês fechassem os olhos, sentassem de forma relaxada na cadeira, porque as perguntas que eu vou fazer é sobre um período muito longe. Então, fecha os olhos. Eu quero que você imagine um momento da tua infância. E eu quero que você responda para você mesmo. Para qual momento você voltou? Olha para esse momento. Onde é que você está? É de dia? É de noite? Está chovendo? Se coloca bem nessa situação e nesse momento da tua infância. Quais barulhos você escuta? Quais cheiros você sente? Olha um pouquinho para você. Como é que você era? O seu tamanho, o seu corpo. Como eram seus cabelos? O que é que você vestia? Como era o seu rosto? E como você está se sentindo nessa lembrança? Nessa época, você lembra do que você queria ser quando crescesse? Lembra de quais eram todos os seus sonhos? Aqueles que você ficava contando, serelepe para os amigos, para os pais, aqueles que você guardava para você. Agora eu quero que você abra os olhos. Quem trouxe o celular vai pegar o seu celular e vai colocar no modo da selfie, porque eu quero que você se olhe. E quem não trouxe o celular, parabéns porque não trouxe, veio para o centro sem celular. Mas eu quero que você então volte a fechar os olhos e se imagine se olhando no espelho, tá certo? Olhando para o seu rosto. Então agora você vai ou pegar o celular ou se imaginar diante de um espelho, de olhos fechados. E eu quero que você olhe bem para o seu rosto, bem para ele. Observa o que é que mudou desde aquela infância. Olha para cada ruga, para a tua pele, para a boca, para a sobrancelha, para os cabelos. Olha como é que o teu rosto mudou. Olha como é que o teu sorriso mudou. O que é que o
tempo fez com você? O que é que você fez por si mesmo durante todos esses acontecimentos da tua vida? Eu quero que você olhe bem nos seus olhos, mas olha mesmo. E fala para você agora. O que é que os seus olhos dizem? A expressão deles mudou também? Eles te mostram força ou eles estão te pedindo ajuda? Eles te mostram gratidão por todos esses anos, por tudo que você passou? Ou eles carregam culpa, revolta, porque eles queriam ter feito diferente alguma coisa? Eles revelam alegria ou eles revelam solidão, falta de apoio? Eles estão satisfeitos ou eles estão cansados? E agora responda olhando bem nos seus olhos. Quando foi que você desistiu daqueles sonhos? Ou de algum deles? Durante todos esses anos, diante de cada coisa que você viveu, você foi mais o seu próprio carrasco ou você foi mais o seu melhor amigo? Continua olhando bem para você, bem para os seus olhos. Quando foi que você preferiu se punir diante de um erro, em vez de se acolher como alguém que está em aprendizado? Ou quando foi que você preferiu se fechar para o mundo, em vez de abrir o coração novamente? Quando foi que você preferiu dar ouvidos ao que os outros dizem, por medo da crítica, do julgamento, em vez de escutar a sua consciência, em vez de viver os seus sonhos, em vez de viver segundo as suas próprias escolhas? Talvez você tenha guardado dentro de si tantas coisas, coisas que até doem no corpo, quando na verdade você tinha e tem todos os recursos para superar, para perdoar, para amar, para curar feridas da alma. Agora você pode desligar o seu celular ou abrir os seus olhos e talvez agora você entenda um pouquinho por que eu quis começar assim, de um jeito diferente. Porque a caridade de verdade, ela começa dentro. Ela começa dentro do silêncio da nossa consciência, no acolhimento que nós fazemos a nós mesmos. Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não disse: amarás o teu próximo mais do que a si mesmo, nem menos, nem antes e nem depois. Ele disse como. E isso revela uma chave profunda, porque é uma medida, é uma correspondência, é uma harmonia. A forma como eu amo o outro está diretamente ligada à forma como eu me vejo, como eu me trato, como eu me respeito, como eu me escuto. E é por isso que ter começado assim com essa dinâmica, para mim, era importante, para que vocês percebessem isso. Quando eu me perdoo, eu sou mais capaz de perdoar o outro. Quando eu me acolho, eu deixo de julgar com tanta dureza. Quando eu cuido de mim com carinho, a minha presença no mundo, ela fica mais leve, mais amorosa, mais generosa. Então esse mandamento, ele nos mostra que não há separação entre o amor que eu dou e o amor que eu me dou. É uma correspondência.
E isso tem tudo a ver com caridade. Porque quando eu faço bem ao outro, eu me transformo. Quando eu faço o bem, eu me desenvolvo. É um ciclo virtuoso. E quando eu vou me tornando uma pessoa melhor, eu tenho mais vontade de fazer o bem. A questão 886 do Livro dos Espíritos nos ensina que a caridade verdadeira, ela tem 3 pontos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Mas o Evangelho também nos lembra que a caridade começa com o pensamento, com o sentimento, com a nossa capacidade de entender que a gente está em aprendizado, a gente está num processo. É por isso que praticar a caridade cabe a todos nós, sem distinção. E a gente precisa se cuidar, não para ser egoísta, mas porque quando eu começo a olhar um pouquinho para mim, isso também me ensina sobre como amar o próximo de verdade, porque é uma via de mão dupla. E se você está se perguntando se você já está pronto para aprender ou para viver a caridade, a resposta já, eu digo logo, tá? Porque a caridade, ela não exige perfeição, ela só exige boa vontade. A caridade que é ensinada por Jesus, ela é o puro amor em movimento, mas na hora que a gente bota na prática, que a gente tenta acertar e tenta fazer, muitas vezes a gente se equivoca, a gente se desvia, desliza. E por isso eu venho trazendo aqui, nesse momento da conversa, algumas coisas, algumas falhas que a gente comete, mas não no intuito da gente se julgar, mas realmente no intuito da gente se esclarecer desse caminho que a gente pode olhar e andar com mais consciência e andar com mais clareza para ele. A caridade que precisamos ajustar. Vivemos com pressa demais para amar. O mundo anda muito corrido, a gente só vive no piloto automático. Às vezes a gente mal conversa olhando para a cara do outro, né? Quiçá para olhar para a necessidade do outro. Às vezes a gente até foge de ficar um pouco em silêncio, de se escutar, de curtir alguma solitude, de escutar Deus. E nesse ponto aqui, nesse desvio que acontece aqui, a caridade nem acontece. Mas isso não significa que o amor desapareceu. Significa só que ele fica ali sufocado pela pressa. Mas e se o tempo for curto? Como é que eu posso ser caridoso no meio da pressa? Talvez a resposta esteja menos no quanto fazemos e mais em como estamos presentes enquanto fazemos. Ser caridoso mesmo na correria é não deixar que a correria tire a ternura do teu olhar, a escuta do coração. É do coração, né? Entrar por aqui e sair por aqui não. É a do coração. É oferecer um sorriso sincero mesmo no teu dia difícil. É responder com doçura mesmo na TPM. É você olhar no olho, abaixar o celular e mostrar para o outro, ó, eu me importo com o que você diz. É por isso que eu baixo o celular e olho para você. E sabe uma coisa que eu acho milagrosa? É o tal do abraço dos 40 segundos. Eu sei que algumas pessoas já conhecem. Pega uma pessoa da sua família, mãe, e fala assim, ó, eu vou abraçar você 40 segundos contado no relógio. Aí a pessoa vai dizer, ok. 10 segundos abraçados, tá tudo bem. 20 segundos abraçados, alguém já quer se desgrudar. Mas aí você vai falar, não, 40 segundos contado no relógio. Com 30 segundos, parece que aquela repulso, aquela vontade de desgrudar, ela vai passando. Aquela resistência vai acabando. E nesses 30 segundos, alguma coisa acontece. É como se você se conectasse com a pessoa. Alguma coisa boa, invisível, é trocada ali. Até que o tempo do abraço acaba. E você percebe como aquele foi um abraço diferente. E aí no próximo abraço você já faz com mais intenção, com mais acolhimento. E eu posso te dizer por experiência própria, 40 segundos transformam um dia. É um abraço. A caridade, mesmo na pressa, é não se desconectar da intenção amorosa. Não importa o tempo. É essa intenção que pode estar num gesto breve,
num silêncio, pode estar numa palavra mais calma. Ser caridoso, às vezes, é você parar, aqueles 5 minutinhos que você ia tirar no WhatsApp, escolher fazer um bem. Então, não é sobre tempo. Esse é um outro desvio que às vezes a gente faz. Julgar muito o livro pela capa. Caridade, segundo o Espiritismo, é mais que uma boa ação, é uma postura, é um estilo de vida. É olhar para o outro, mesmo o difícil, o ingrato, o agressivo, e lembrar que a gente está na mesma estrada, uns mais à frente, outros mais atrás, e que às vezes eu, em outra vida ou nessa vida, já fui o difícil, o ingrato, o agressivo. Só que a gente está em aprendizado. E eu tenho que entender, olhando o meu olhar espírita, que a pessoa que mais fere, muitas vezes é a que mais precisa de afeto. Sabe aquele parente difícil, que parece que nunca está satisfeito, que critica, que se isola na época de festa? Às vezes é só carência não reconhecida, às vezes é só saudade não verbalizada, às vezes é só um jeito torto de chamar a atenção. Talvez essa pessoa não tenha tido experiência de amor, de tolerância, de compreensão. Sabe aquele colega que vive de mau humor, que levanta a voz, que responde atravessado, parece que chupa um limão todo dia? Quantas vezes será que ele não vai para casa sem nunca encontrar afeto? Quantas vezes é ele quem está implorando inconscientemente por compreensão? Ou mesmo aquela pessoa ríspida da sua rua, aquela que se acha a dona do boteco, aquela que manda e desmanda, não quer nem saber de nada. Talvez ela seja uma pessoa que nunca foi escutada por uma vida inteira. Aquele é o jeito dela de pedir atenção, de se mostrar um pouco importante, porque ela nunca foi para ninguém. Ninguém fere de graça. Quando a gente começa a enxergar com um olhar cristão, com um olhar espírita, a gente percebe que ninguém fere de graça. Então, o que parece grosseria, o que parece antipatia, muitas vezes foi a única solução que alguém encontrou para resistir quando a vida bateu muito forte. E quando eu falo que a vida bateu muito forte, pode ser nem só essa vida, pode ser uma existência inteira, encarnações. É por isso que Jesus nos convida a olhar além do gesto, a olhar o livro além da capa, a olhar o pecador além do pecado. É o famoso ler nas entrelinhas. E por isso que a caridade, na sua forma integral, ela não começa nunca no gesto, é no pensamento, é no olhar para o outro, apesar das atitudes do outro. Quando o ego se veste de caridade. É um outro desvio que a gente comete. De novo, não é crítica, é só para a gente saber onde ajustar. Além da ausência da caridade, existe o risco do que a gente chama de caridade vazia. É aquela feita por vaidade, para alimentar o orgulho, para mostrar serviço. Há pessoas que praticam bem pensando lá no fundo, escondidinho ali, às vezes nem ela sabe, mas ela quer se sentir reconhecida, aplaudida, amada. Ela quer se mostrar importante para alguém ou para ela. Veja, não é por mal. A gente sempre pensa que ostentação sempre é aquela pessoa enchendo o peito e falando... Nem sempre. Às vezes é só ferida mesmo. Às vezes é aquela pessoa que nunca foi importante para ninguém, que nunca foi reconhecida, que nunca se sentiu amada. E ali ela viu a chance de, naquele pedido de obrigado, ela massagear um pouquinho o ego. Nem sempre é por mal. Mas ainda é um desvio, ainda é algo que a gente precisa ajustar. Quantas pessoas, mesmo assim, não dão esmolas na hora que todo mundo está vendo, mas nega a todo momento um copo d'água quando alguém toca a campainha? Tem gente que é assim, tem gente que na plateia é de um jeito e em segredo é de outro. Então, não é para você se sentir que isso é uma crítica, de novo, é um começo. Todos nós começamos errando, todos nós fazemos muitas vezes coisas certas pelos motivos errados.
E aí a gente vai ajustando até fazer a coisa certa pelo motivo certo. Jesus criticava os fariseus não é porque eles faziam boas obras, mas é porque eles usavam aquelas boas obras não como um gesto de amor, mas como moeda de troca, para falar para a sociedade: opa, sou bonzão, olha aqui o que é que eu estou fazendo, tá vendo como eu cumpro a lei? A verdadeira caridade, ela não precisa de plateia. Ela nasce no silêncio do coração. Olha a plaquinha aqui. O bem não faz barulho. Então, talvez você se pergunte agora, que eu sei que deve ter alguém se perguntando, se fosse eu aí eu teria perguntado: Alânia, mas e se o mal está aí, tão espalhado pelo mundo? Qual é o problema de eu falar um pouquinho do bem, de eu dar aquela propaganda? Porque senão as pessoas não vão mais acreditar, senão as pessoas vão achar que o mundo é só isso, é maldade, é ruindade. E aí? Será que eu não posso incentivar o bem? E a resposta é: depende. Se o seu coração está limpo, se você está fazendo isso sem vanglória, o bem permanece como bem. Mas o Espiritismo, ele nos convida a uma vigilância interior. Allan Kardec, lá no capítulo 13, ele diz assim, que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Então, quem já fez para se sentir valioso e importante, já recebeu a sua recompensa. Quem buscou o aplauso, já recebeu o aplauso. E Jesus também fala, lá em Mateus: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Então não se trata de esconder o bem, não é sobre esconder o bem. É sobre você sentir que não precisa ser visto para se sentir valioso. Eu sei que quando a gente faz uma caridade, no fundo a gente faz: nossa, como eu estou me sentindo bem. Então lembra dessa frase. Se o gesto é puro, se você teve boas intenções, o universo cuida de espalhar essa boa vibração. Mesmo que ninguém tenha filmado, mesmo que ninguém tenha sabido, mesmo que o ajudado nem saiba quem ajudou. Não se preocupa, o bem volta, a lei do retorno está aí. A caridade não humilha, nem constrange. Esse é um desvio que a gente comete também, quando o gesto fere mais do que alivia. E tem uma história que me comove muito nesse tema. Uma vez, uma mulher começou a contar a história do seu noivo. Eles trabalham viajando. E aí, toda vez que ele ia dar esmola para alguém, ele pegava a esmola, olhava para a pessoa e falava assim: oi, tudo bem? Como é seu nome? Fulana. Tudo bem. Oi, fulano. Toma, Deus te abençoe, bom dia. E saía. Mas toda vez ele fazia isso. E aí, um dia ela parou e falou: vem cá. Pedro era o nome dele, olha a coincidência. Vem cá, Pedro. Por que você faz isso? Porque a gente trabalha viajando, você nunca mais vai ver essa pessoa. Às vezes no dia seguinte você esquece. Qual o propósito de chamar o nome da pessoa? E aí ele vai e responde: porque o que eu quero oferecer para essa pessoa não é só o dinheiro, é a dignidade de ser visto. Quantas pessoas passam e fingem que ele não existe? Ou quantas pessoas dão esmola e nem olham? Você acha que pedir esmola é fácil? Pedir esmola é constrangedor, é humilhante para qualquer um. Mas, no momento em que eu pergunto o nome dele, que eu olho nos olhos dele, que eu dou aquela esmola para ele, ali eu digo: eu quero que ele seja visto. Eu quero que ele sinta que por poucos segundos alguém se importa com ele. Então é isso que eu quero dar, não é só o dinheiro. E é interessante isso que ele fala, porque existem ajudas e ajudas. Existe aquela ajuda que realmente levanta você. Existe aquela ajuda, como algumas pessoas deram a esmola e passaram, ok?
E existem aquelas em que às vezes a gente ajuda, mas a gente fica ali passando na cara do fulano, né? Que tem que ter a gratidão dele. Olha, mas naquele dia eu lhe ajudei, naquele dia eu fiz isso. Então, a diferença entre a ajuda que eleva e a ajuda que humilha está no tom de voz, está no sentimento que eu coloco em direção ao outro, está nas palavras que eu dedico ao outro, no pensamento que eu emito quando eu dou aquilo ali. E como disse Emmanuel, vamos lá, só tem Emmanuel aqui. Espalharás o ouro a mancheias. Mancheias quer dizer mão cheia mesmo, a mancheias. Entretanto, se não sabes emoldurar de carinho a tua manifestação de bondade, as moedas da tua bolsa serão, muitas vezes, não todas, mas muitas, escárnio e humilhação sobre a dor dos infortunados. Deixa eu também esclarecer uma coisa aqui, porque eu sei que pode estar passando na cabeça de algumas pessoas. Nossa, Alânia, que peso agora, né? De eu de repente dar uma esmola e estar achando que eu vou estar humilhando. Não é sobre isso. Mas eu queria que a gente lembrasse que para as pessoas que precisam de ajuda, não só para as pessoas que estão na rua, mas para qualquer pessoa que precisa de ajuda. Às vezes a gente não tem noção do quanto essas pessoas estão emocionalmente na carne viva. Qualquer coisa magoa, qualquer coisa ela acha que está tornando ela menor. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Mais zelo quando a gente for pensar em caridade. A forma importa, o sentimento importa. E acima de tudo, a caridade, ela tem esse intuito de consolar, de levantar, de respeitar. A caridade, que se Deus quiser a gente vai chegar lá e vai aprender nesse grau, mas a caridade ela é um encontro entre almas, onde eu me engrandeço por dar, o outro se engrandece por receber. Estamos felizes, não existe sentimento de humilhação da parte dele, não existe sentimento de superioridade da minha parte, é uma troca, é um encontro, e a gente vai chegar lá. Existe ainda um outro tipo de excesso, disfarçado de boa intenção. E para quem ainda vive esse excesso, deve ser ruim escutar o que eu vou dizer agora, porque eu já passei por isso. Então, se eu fosse me escutar aí dizendo isso, eu falava, a Alânia está errada, tenho certeza. Mas eu já fiz isso e eu posso falar que, tentando acertar, eu errei. Com uma pessoa muito importante na minha vida. Eu achei que eu estava ajudando, eu achei que eu estava dando o meu melhor, e não era o meu melhor, e nem era o melhor para a pessoa. Mas passou, mas a gente superou, não é mais assim. Mas eu posso te falar que, às vezes, a gente tenta tanto ajudar, que a gente acaba tomando para si a jornada que é do outro. A gente se mete, decide, organiza, intervém. Às vezes a gente nem pergunta se é o que a pessoa quer, se é o que a pessoa precisa. Ela está ali quietinha. Aí quando a pessoa desvaloriza ou coloca a perder, a gente fala, tá vendo, não adianta ajudar. É mais ou menos assim. A gente faz mundos e fundos pela pessoa. Mas será que dessa forma foi caridade? Eu ainda sinceramente me pergunto. Mas caridade é também respeito. É permitir que o outro tenha a dignidade de dar os seus próprios passos, de percorrer o seu próprio caminho, de aprender no seu ritmo, de ter autonomia no seu processo evolutivo. Lembra de André Luiz, lá na obra Nosso Lar? Ele passou 8 anos no umbral. 8 anos, até ser resgatado. Aí quando ele foi resgatado, ele perguntou, minha gente, vocês me deixaram 8 anos lá? Eles disseram, não. Lísias falou, não, André. Do momento em que você chegou lá, a gente estava do seu lado, velando as suas necessidades, esperando a sua renovação íntima. Mas André não via. André ainda não estava naquela faixa de pensamento capaz de ver. Foi só com 8 anos que André chegou e
começou a pedir ajuda, começou a mudar o pensamento. E aí eles a ajudaram. Então nós podemos fazer tudo pelo outro, menos a parte dele. Porque há aprendizados que ninguém pode ter por nós. Às vezes a caridade vai ser esperar. Às vezes vai ser orar em silêncio. Às vezes vai ser dar a mão, mas não carregar no colo. A parte do outro é sagrada. Ela tem que ser respeitada. E cabe a nós, lógico, diminuir os espinhos do caminho dos outros, mas não caminhar por eles. E respeitar isso é uma das formas mais difíceis e belas de caridade. Porque todo dia a gente está se metendo na vida das pessoas, não é não? Jesus também disse: vós sois o sal da terra. E o que a gente precisa para fazer um prato delicioso? Também de sal. Mas a dose ideal de sal, ela só realça o sabor, ela só potencializa, ela só eleva a comida, deixa ela mais gostosa, ela não substitui, ela não tira o protagonismo, não tira o sabor. Então assim também é a caridade. Ela tem que ser uma presença que auxilia, um amor que sustenta. A gente tem que ajudar, que iluminar, mas a gente tem que respeitar a jornada e as decisões do outro, mesmo que ainda pareçam para nós equivocadas. E agora que a gente entendeu alguns jeitos, né, de fazer a caridade, que ainda precisam de ajustes, vamos entender como viver a caridade de uma forma mais integral, né, aos olhos do Espiritismo. Deixa eu passar aqui. A caridade não é somente dar o que você tem. Mas não somente dar o que você tem. É principalmente dar o que você é. É sua atenção, é sua ajuda, é seu afeto, é sua prece, é sua escuta. E essa verdade foi ensinada pelo próprio Cristo, quando ele janta com os fariseus e os fariseus vão lá dar uma criticada. Por quê? Porque ele não lavou as mãos antes de comer. Quem é que eram os fariseus? Eram as pessoas que entendiam da lei de Moisés e ficavam lá criticando todo mundo, regrando todo mundo. E naquela época tinha aquela tradição. Era muito desrespeitoso você ir jantar, fazer uma refeição e não lavar a mão. Mas muito desrespeitoso. E além disso, existiam jeitos. Um jeito certo de lavar uma louça, um jeito certo de lavar um prato, um jeito certo de lavar um copo. E todo mundo tinha que obedecer isso. Só que aí quando os fariseus estavam jantando com Jesus e viram que nem Jesus, nem os discípulos lavaram as mãos, ele questionou. E aí Jesus respondeu: gente, você está dando mais valor à tradição humana do que aos mandamentos de Deus? Ele respondeu assim: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Veja, aí ele não está falando de copo e prato, está falando do próprio fariseu. Está tão preocupado em lavar seu exterior, sua mão, e não está olhando para dentro? Ele continua: loucos, quem fez tudo isso de fora também não fez o que está dentro? Antes, dá esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Quando a gente vai fazer uma comida, a panela, digamos que eu só possa lavar um lado da panela, ou dentro ou fora. Ou dentro ou fora. Qual é a prioridade? Que eu lave dentro, porque é onde eu vou usar, é onde mais importa. O que Jesus disse foi que, ok, lavar fora, mas vamos começar por dentro, que tudo o resto se resolve. Jesus nos alerta que a verdadeira caridade não é a aparência, é o que nós doamos de nós, naquilo que nós fazemos. E aí Emmanuel vem com um texto belíssimo, lá do livro Fonte Viva. E ele começa assim, nessa mesma história ele começa esse comentário: dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Vou fazer a explicação para vocês entenderem. O que temos e o que detemos. Então, ele começa: a caridade é sublime em todos os seus aspectos, sobre os quais se nos revele. Deixa eu pegar aqui. E em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável,
daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Nesse primeiro período, nesse primeiro trecho, ele está dizendo que qualquer tipo de caridade é sublime. Em todos os seus aspectos, a caridade é válida. E ele está dizendo, olha o que ele está dizendo aqui. Jamais devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão, agasalho, remédio, socorro. Observe, tudo isso está aqui, fora, mas ele coloca duas coisas importantíssimas. Não devemos esquecer a abnegação dessas pessoas e a solidariedade que essas pessoas aprendem e ensinam. Aí ele continua. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. Emmanuel está dizendo que a fortuna e a caridade não nos pertencem, nós detemos provisoriamente. E ele continua. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Vocês entenderam isso? Ele está dizendo que o que Deus nos empresta é o que nós detemos. E o que nós temos, que é o que Jesus falou, por que não, se você não dá esmola do que você tem? O que nós temos e o que nós detemos. Então, Deus nos dá muitos recursos, emprestado. Isso quer dizer, sabe o quê? Vamos lá. Que quem dá aos pobres não empresta a Deus, devolve a Deus. É de Deus, não é nosso. Faz diferença pensar na vida sob essa perspectiva. Deus nos deu nossos bens materiais, nosso corpo, para que a gente use. Então imagine, ele me deu tudo isso, e aí toca uma campainha na minha casa, me pedindo de volta 50 centavos, um copinho d'água, um pacote de leite. É diferente pensar assim, que eu estou devolvendo a Deus e não emprestando a Ele. Ele é o meu credor, não eu o credor dele. E tem uma parábola que vai ajudar a gente a entender melhor isso, que é a parábola dos talentos, né? Jesus conta que um senhor, ele ia embora e aí ele deu para 3 servos quantidades de talentos diferentes. Algumas pessoas acham que talento é aquele punhadinho de moeda. É nada. Cada talento era de 20 a 50 quilos de ouro e prata. Era muita coisa. Então, conforme a capacidade de cada um, ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para outro. Quem recebeu um não recebeu pouca coisa, não. Recebeu de 20 a 50 quilos de ouro e prata. E aí o senhor saiu. O servo que ficou com 5, na hora que o senhor voltou e cobrou e pediu de volta, o que estava com 5 soube dobrar, devolveu 10. O que estava com 2 soube dobrar, devolveu 4. E o que estava com 1 ficou com medo, não fez nada, enterrou, Deus o livre para perder. Enterrou. E o senhor brigou com ele. Não era para você ter feito isso. Eu não lhe dei para você enterrar, eu lhe dei para você multiplicar. Então, essa parábola, ela diz mais ou menos isso aqui. Deus nos deu muitos recursos. Aos seus olhos pode parecer pouco, como diz, só me deu 1. É muito. Só que Ele deu para a gente aprender a cuidar, a multiplicar, mas principalmente a não enterrar. Não é para guardar para mim, não. É como se Ele estivesse dizendo assim, ei, eu te dei tanta coisa. Te dei tempo, corpo, recurso material. Mas foi meu trabalho, Senhor, que eu consegui fazer isso. E quem foi que deu esse corpo para que você fizesse seu trabalho? E quando você sair, o que você vai levar? O que você leva é seu, o que você deixa é de Deus. É simples assim. Só que Ele só está pedindo que você multiplique, que você não esconda essa luz aí embaixo do alqueire.
E só para começar a dar um encerramento, tudo que eu vim trazer aqui não é sobre conceito de caridade, é sobre vida. É sobre a maneira que a gente vai olhar amanhã para as pessoas da nossa casa, para quem faz o café da manhã da gente, sobre como a gente vai se enxergar quando levantar amanhã, como a gente vai responder aquelas mensagens do WhatsApp, porque tudo que nós vimos aqui sobre caridade é fácil aqui escutar. Eu sei que quando a gente acordar amanhã e for para o dia a dia, naquelas situações de indiferença, naquelas situações de grosseria, de ingratidão, aquilo ali é que é a hora de praticar. Mas é aí onde está. Caridade, ela não precisa de perfeição. Ela só precisa de boa vontade. Às vezes, o que você entendeu hoje da palestra, talvez o que tenha tocado seu coração, seja que você tenha que ouvir um pouquinho mais, julgar menos. Às vezes a tua caridade de amanhã vai ser sobre silenciar mais, dar menos conselho. Às vezes vai ser sorrir para alguém. Às vezes vai ser sobre perdoar, sobre se perdoar. E não importa o tamanho, o tempo que você dedique à sua caridade. Só não esqueça que quando você fizer, tenta fazer ela com pensamento, com sentimento. Cada gesto que a gente faz, a gente transforma em amor. Esse amor se transforma em luz. Luz para a gente, para o nosso caminho, luz para o mundo. E aí já dizia Jesus, nós somos a luz do mundo também. Então, caridade é ser bálsamo na vida de alguém, nem que seja uma gotinha. E eu queria trazer um vídeo para vocês, para que vocês entendessem um pouquinho mais sobre caridade. Espera aí. Vê se vai pegar um áudio. Eu vou ler a legenda, tá? Pode ser que... Deixa eu te ajudar. Para a educação. O que ele recebe por fazer isso todo dia? Aí está você. Ele não recebe nada. Não ficará mais rico. Não aparecerá na TV. Irá permanecer anônimo. Não terá nem um pouco os que se...
tocar a vida. Para quem quiser aprender como começar a caridade, ou ainda tiver dificuldade de elencar quais são as coisas que a gente precisa fazer, porque às vezes a caridade fica muito abstrata, né, em conceito. Emmanuel disse que a cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Cortesia e gentileza são sinônimos. Então é só começar sendo gentil. E ser gentil começa com um pequeno gesto. E esse pequeno gesto, ele vai com o tempo virando sentimento. Esse sentimento vira hábito. Esse hábito vira transformação. Então, na dúvida, seja gentil. Para resumir tudo, para quem dormiu, se eu vi gente dormindo. A caridade verdadeira não exige perfeição. Ela só pede boa vontade, presença, intenção. E Deus já deu a cada um de nós todos os recursos necessários para começarmos hoje a ser úteis. Só cabe a cada um de nós desenvolver e multiplicar esses recursos. Então, é dessa forma que eu agradeço muito por hoje. E eu quero dizer a vocês 3 atitudes que eu sempre gosto de colocar aqui no final, que tornam a nossa vida sempre, sempre um pouquinho melhor. Ore, pacifique e seja útil, porque Deus é justo e a vida devolve. Muito obrigada, pessoal.